Você sabe me dizer o que essas mulheres sustentando esse tronco de árvore têm em comum com o seu músculo quando está contraindo? Fala, ciclista, tudo bom? Bem, antes da gente verificar o que aquela imagem tem em comum com o seu músculo quando está contraindo, é importante eu dizer aqui que o nosso músculo ele só é ativado graças à geração, de sinais do nosso sistema nervoso central, ou seja, do nosso cérebro, que são enviados ao músculo para que ali ocorra diversas alterações na fibra muscular que façam com que o nosso músculo contrai e assim gere tensão e a produção de força, como por exemplo a aplicação de força no pedal. E à medida que a gente vá prolongando numa atividade, como por exemplo no ciclismo, em que nós vamos pedalando cada vez mais por mais tempo, a gente observa que a gente vai cansando ou vai tendo que aplicar mais força no pedal para conseguir gerar aquela mesma potência. Ou fica muito claro se eu der aqui o exemplo de quando a gente está num terreno plano e de repente vem uma subida. A gente tem que aplicar muita força no pedal e isso faz com que a gente canse mais rápido. Mas por que isso acontece? É agora que eu vou mostrar para vocês, de uma maneira bem didática, como que é orquestrado, a contração do nosso músculo pelo nosso cérebro para que faça com que nós consigamos aí exercer mais aplicação de força no pedal, como por exemplo no caso de uma subida. O nosso corpo, ele tem basicamente 3 tipos de fibras musculares. Essas fibras musculares, elas recebem a informação do nosso cérebro, algumas áreas aqui, como por exemplo o córtex motor, que vai enviar os sinais pela medula espinhal até esse sinal chegar na musculatura e fazer com que ela seja excitada e ela contraia. Quando a gente está num terreno plano, em que não há necessidade de gerar muita força, predominantemente a gente tem o quê? As fibras do tipo 1 em atividade. Essas fibras são altamente resistentes e dependentes de oxigênio. Elas são vermelhas porque chega muito sangue, só que elas geram pouca força. E aí o que acontece? À medida que a gente vai iniciando uma ladeira, o músculo vai começando a perceber que ele vai ter que gerar mais força, mais tensão para conseguir manter aquela determinada velocidade numa subida ou uma determinada potência. Então ele envia informações ao cérebro e aí o cérebro fala assim, olha, eu não vou conseguir só com as fibras do tipo 1. Eu vou ter que o quê? Adicionado mais peso, eu vou ter que adicionar as fibras do tipo 2A. Essas fibras, elas são mais fortes, elas conseguem gerar mais força, elas também conseguem perdurar por muito tempo, só que elas geram mais subprodutos do metabolismo, elevando um pouco mais o estresse metabólico. E aí, à medida que o indivíduo ele vai progredindo na atividade e a ladeira vai aumentando mais ainda, ele tem que gerar mais força, mais aplicação de força no pedal. E aí o cérebro fala, nossa, agora eu tenho a minha última estratégia, que é o quê? Acionar as fibras tipo 2X. Elas conseguem gerar muita força, elas são monstruosas. E aí o nosso organismo ele já está o quê? Acionando fibras tipo 1, fibras tipo 2A e fibras tipo 2X, tudo junto. O cérebro, ele está o quê? Ali como se fosse uma usina hidrelétrica enviando sinais não só para a musculatura, mas também para o quê? Para o coração bater, para os pulmões, para a musculatura respiratória, enfim, para o corpo inteiro. E aí, o que acontece? Chega um momento que esse recrutamento ele tem que ser tão forte, ele tem que ser tão forte que o próprio cérebro
ele chega e fala assim, opa, peraí, eu estou num nível aqui que eu não vou aguentar mais essa tarefa. Eu vou ter que reduzir. Por quê? Porque o meu músculo está entrando em fadiga. Eu estou com muito estresse metabólico, minha respiração está muito ofegante, eu vou ter que diminuir essa atividade. E aí o indivíduo ele diminui o quê? A produção de potência. Esse envio de sinais do cérebro que nós observamos, ele pode ser cada vez mais melhorado. Em indivíduos que já são altamente treinados, comparado com indivíduos destreinados no ciclismo, a eficiência do pedal é muito maior em decorrência do quê? De uma melhora na economia neural. O cérebro, em comunicação com o músculo, já consegue de maneira precisa, de acordo com a aplicação de força no pedal que ele tem que exercer em determinado lugar de um terreno, ele já consegue enviar o sinal perfeitamente. Vamos dizer que com menos ruído. Assim, ele consegue o quê? Gastar menos energia. Já um indivíduo destreinado não. Ele está contraindo diversas musculaturas em momentos que ele não deveria estar contraindo. Isso a gente chama de coordenação tanto intra, dentro de um próprio músculo, quanto intermuscular, músculos entre articulações. Tudo isso tem que ser muito harmônico, e quanto mais harmônico, quanto mais preciso, maior vai ser a economia neural e também a economia de energia para esse indivíduo, e melhor vai ser o desempenho dele. Esse é um dos porquês de se realizar treino em baixa intensidade, quando o indivíduo ele inicia no pedal, ou até mesmo um treino de base, quando esse indivíduo ele parou por um determinado tempo e ele volta ao treinamento, para ele conseguir de novo essas adaptações, que começam pelas adaptações neurais, em conjunto com diversas outras adaptações que a gente vai ver aqui nos próximos vídeos. Tá legal, galera? Muito obrigado e até o próximo vídeo.